Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11. Se você encontrou, diga amém. Diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas eram as notícias sobre Jesus, que se espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Coloca a Bíblia aí no seu lugar, fica de pé. Quem aqui está alegre? Por mais que a gente enfrente alguns problemas, por mais que amanhã é segunda-feira, tem conta para a gente pagar, mas eu acredito que nós estamos em uma multidão alegre, diferente da multidão que estava no cortejo, no sepultamento aqui do filho dessa viúva. Nós estamos em uma multidão alegre, amém? Nós lemos agora um texto que Lucas ele vai narrar a história de uma mulher. Eu já quero falar o tema da mensagem, fique com a palavra. Lá na frente a gente vai entender. E Lucas, ele está falando aqui, para nós, a história de alguém que está vivendo o luto pela segunda vez. O subtítulo do texto que nós lemos é: o filho da viúva de Naim. Essa mulher, ela já passou por essa dor outra vez quando ela perde o seu marido. E sabe, quando nós passamos por um problema, por algo muito difícil, nós jamais queremos ou pensamos que nós vamos passar por isso novamente. Então, essa mulher é alguém que está vivendo algo terrível mais uma vez. E a Bíblia vai dizer ainda que esse era o seu único filho. Eu quero que você preste bem atenção nessa história que nós acabamos de ler. Lucas está falando para nós que tem uma pessoa, que tem uma mulher que enfrentou o luto, uma mulher que perdeu o seu cônjuge, e talvez já sendo uma das piores dores que ela enfrentou, ainda assim ela tinha uma esperança, e quem sabe ela não pensou: meu Deus, foi difícil, eu perdi o meu marido, mas eu ainda tenho meu filho. Mas essa mulher enfrenta a perca pela segunda vez, e eu acredito que com a morte do seu filho, ela não perde só o filho, mas como também a sua esperança. Ela está perdendo, ela está enterrando a sua família, o direito de dar continuidade à sua casa, à sua posteridade, o seu legado, tudo estava sendo enterrado ali. E o texto vai dizer que ela
indo para a porta, saindo da cidade para sepultar o seu filho com uma multidão. E quem sabe ali no meio daquela multidão, algumas pessoas não especulavam dizendo assim: meu Deus, será que ela vai suportar mais uma vez uma perca? Será que ela vai sobreviver a passar pelo luto mais uma vez? Será que ela vai conseguir viver após esse episódio, essa terrível dor que ela está enfrentando? O texto vai dizer que aquela família, aquela mulher, ela morava numa cidade chamada Naim. E Naim significa aconchego e tranquilidade, mas esse nome está muito oposto do que aquilo que aquela mulher estava vivendo, porque a situação aqui contada por Lucas para nós é que é uma situação de dor e de desespero. A Bíblia então vai nos dizer que muitos estavam com ela. E quem sabe no meio ali daquela multidão, alguns estavam para realmente confortá-la, alguns estavam ali para encorajá-la, alguns estavam ali para abraçá-la, ou quem sabe tinha alguns curiosos apenas. Poderia ter também alguns que estavam sendo pagos para estar ali, porque naquele tempo as pessoas eram pagas para ir em velórios. Mas o que me chama a atenção é que, embora ela estava indo com uma grande multidão, embora ela estava cercada de muitas pessoas, preste atenção, ninguém ali sabia exatamente a dor que ela estava passando. E aí você pode pensar sobre você, porque algumas vezes nós passamos por alguns problemas, algumas dores, e talvez o nosso melhor amigo, alguém muito próximo e chegado, vai dizer assim para nós: olha, eu imagino a dor que você está passando, mas saber aquilo que nós estamos passando, só quem está naquele lugar. Então, embora ela cercada por muitas pessoas, eu creio que ninguém ali saberia dizer o que aquela mulher estava sentindo. E ela estava então nesse cortejo, no meio dessa multidão, sendo levada, porque existem situações nas nossas vidas que nós não temos escolha, e as circunstâncias vêm e nós somos levados por essas circunstâncias. E essa multidão, grave isso na sua mente, é uma multidão que representa dor, tristeza e angústia. E aí, querida igreja, eu acabei de contar a história de uma pessoa, a história de uma mulher. Mas no Novo Testamento, todos os relatos que se encontram ali não são para contar a história de pessoas, mas para falar sobre Jesus. O Novo Testamento é para que nós conheçamos que Jesus, por onde ele passava, alguma coisa acontecia. Histórias eram mudadas por causa da presença de Jesus. Então, todas as pessoas que entravam na história, entravam por causa de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 21, 25, vai dizer o seguinte: João escrevendo: Jesus fez muitas coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para serem escritos no livro ou em livros. Isso porque se Jesus chegasse aqui, alguém era tocado, alguém era curado,
de Jesus. E no contexto desse texto que nós lemos, alguns versículos acima, você vai ver que Jesus tinha acabado de curar o servo do centurião. E ali, junto com ele, tinha também uma multidão. Fala comigo, uma segunda multidão. Diferente da multidão que está acompanhando essa mulher, essa segunda multidão, ela está ali vivendo e testemunhando algo maravilhoso. É uma multidão diferente da outra, que está sofrendo por uma perca, está celebrando um milagre, porque acabaram de testemunhar aquilo que Jesus tinha realizado. Eles estão, essa multidão com Jesus, eles estão indo em direção à porta da cidade de Naim. E o que acontece? Duas multidões se encontram, porque a viúva indo sepultar o seu filho com uma grande multidão estava indo para fora da cidade. Jesus acabou de realizar um milagre junto com uma multidão que acabou de testemunhar aquele milagre, está completamente eufórico, feliz, e eles então se encontram. Duas multidões acabam de se encontrar. Uma multidão feliz vivendo milagres, outra triste por causa de uma morte. E aí, irmãos, eu não sei se você consegue imaginar comigo, igreja, mas dessas duas multidões tem vários sentimentos. Tem uma multidão que está triste e tem outra que está celebrando. Tem gente feliz porque acabou de testemunhar um milagre. Tem gente triste por causa da perca e quem sabe assim, murmurando: essa mulher vai passar por isso de novo. Talvez tenha um sentimento de revolta. Então tem duas multidões cercadas por vários sentimentos. E quem sabe aquilo dali, para quem está de fora, porque sempre tem alguém de fora acompanhando, não pode parecer: e agora? O que vai dar isso aqui? Que confusão vai dar ali? E aí, irmãos, existe aqui uma grande revelação do Senhor para mim e para você. Porque no verso 13, Lucas escreve o seguinte: quando Jesus, com a sua multidão, se aproxima e se encontra com aquela outra multidão, o texto diz o seguinte: e ao vê-la, e vendo-a, preste atenção nisso. Lucas poderia escrever: e viu Jesus, e vendo Jesus, mas Lucas escreveu: e vendo-a. Tem uma multidão, mas Jesus enxergou aquela mulher, sua particularidade. Por que isso? Preste atenção. Na Bíblia, irmãos, nada, nenhum ponto, nada ali é porque tinha que escrever daquele jeito. Não, preste atenção. Quando é usado o artigo definido, Lucas está nos mostrando que Jesus a viu individualmente. O artigo definido é usado para especificar um substantivo, indicando que se trata de um ser determinado. Jesus viu uma pessoa, porque quando Jesus chega, você pode estar em uma grande multidão, mas Ele tem poder e capacidade de enxergar individualmente
de cada um de nós aqui. E esses dias eu ouvi algo. Pastora, eu queria muito ficar aqui com vocês, mas o meu esposo, ele não quer ficar numa igreja grande. E quem sabe você pensa da mesma forma. Como eu vou chegar aqui? Já tem muitas pessoas. Ou quem sabe você se compara na multidão mundial, no mundo que nós vivemos. Como o Senhor vai enxergar o meu problema? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você dobra o joelho na sua casa, no meio de milhões e milhares de pessoas, a palavra do Senhor diz que Ele inclina os seus ouvidos. Ele conhece a sua voz, a sua particularidade. Independente da multidão. Você não precisa se preocupar se a igreja está cheia. Se você está numa grande multidão. Tem gente com problema, mais terrível, pior do que o meu. Ele conhece o meu e o seu problema individualmente. Ele está nos dizendo: ei, eu te conheço. E eu te conheço como ninguém te conhece. Eu te conheço. Eu sei das tuas dores. O que Lucas está mostrando para nós é que quando Jesus chega ali, ele vê aquela mulher, ele não vê todo mundo. Ele vê todos, mas individualmente ele sabe exatamente o que aquela mulher estava sentindo. Ele sabe os meus e os seus traumas. Ele sabe as minhas e as suas renúncias. Ele sabe, conhece os meus e os seus problemas de formas individuais. Ele nos conhece. O Deus que servimos é tão pontual, irmãos. Ele é tão pontual e sobrenatural. Preste atenção nisso. Que no meio de um monte de gente, Ele pode liberar uma palavra como essa que eu estou liberando. E para um vai ser de um jeito, para outro vai ser de outro jeito. Mas para todos será uma resposta individual. Ele tem poder de nos tratar, irmãos, na particularidade. Sabe o que Ele faz? Como Ele falou comigo essa semana, Ele abre as gavetas da nossa vida. Ele abre as gavetas do nosso ser e começa a limpar tudo. Ele organiza tudo de dentro para fora. Ele é o único que é capaz de entrar aonde ninguém entra. Ele é aquele que faz aquilo que ninguém pode fazer. Deixa eu te dizer, a circunstância está dizendo que não tem jeito, Ele pode fazer. Fique com a palavra, guarde isso. Vendo-a, verso 13. A Bíblia está nos dizendo que Ele enxergou-a individualmente. Aí o texto também vai dizer que Ele teve compaixão. Sabe, compaixão é um sentimento. Eu fui pesquisar. Compaixão é um sentimento que leva à ação de ajudar, mas é a capacidade de um atributo divino de se colocar no nosso lugar. O texto diz: vendo-a, teve compaixão. O que Jesus estava dizendo? Sai daí desse lugar, deixa eu assumir esse lugar. Ela estava cercada por muitos que talvez estavam ali para confortá-la, mas só Jesus poderia sentir exatamente o que ela estava sentindo. E talvez alguém aqui nessa noite pode dizer: será que o Senhor sabe mesmo o que eu estou sentindo? Será
palavra do Senhor diz, irmãos, que antes que chegue palavra na nossa boca, Ele já conhece. Ele sabe exatamente tudo. E ali, eu acredito que ela ouviu de muitas pessoas que imaginava o que ela estava sentindo. Aí Jesus chega para ela e fala assim, vem para cá, deixa eu assumir aí o seu lugar. Ele teve compaixão. E aí, Lucas continua dizendo que ele diz algo que para nós é loucura. Loucura é o que Jesus diz para aquela mulher no verso 14. Ele diz assim, não chore. Doideira, né não? Como? Se alguém falar isso para mim, eu fico brava. Eu acabei de perder o meu filho. Eu perdi o meu marido. Você está falando para eu não chorar? Gente, eu ensino isso. A psicologia ensina que quando a gente está mal, o que a gente tem que fazer? Coloca para fora. Chora mesmo. Você precisa colocar para fora. Não guarda nada para você não. Aí Jesus chega e olha para ela e diz assim, não chore. Não chores. Certamente eu falaria para ela, minha filha, se escabela. Chora que o negócio está feio para o seu lado. Porque não faz sentido algum dizer para ela, naquela circunstância, naquele momento, não chorar. E aí eu quero convidar você a imaginar algo aqui comigo. Naquele momento ela está vivendo uma dor terrível. Está aqui, aquela multidão, aquela mulher desesperada. E ela está vendo o seu filho morto, a sua esperança indo embora, a sua posteridade indo embora. A circunstância está dizendo para ela que é o fim, que não tem mais jeito. Mas ela tem uma palavra. Jesus chega para ela e libera uma palavra. Imagina bem comigo. Jesus está dizendo para ela, não chore. É isso que Jesus está dizendo para você. Aguenta firme. Não desista. Você está olhando o que está morto, mas eu estou liberando uma palavra. Não chore. E eu tenho uma pergunta para você. É você que vai decidir ficar com aquilo que você está vendo ou com aquilo que você está ouvindo. Ora, baixei, cantará, baixei. A circunstância está falando, já era, acabou, não tem mais jeito, mas tem uma palavra sendo liberada para você. Não chore. Ei, aguenta firme. Você vai ficar com o que está vendo ou vai ficar com a palavra que Ele liberou? Sabe, irmãos, tem uma coisa que eu aprendi. A palavra sempre vai nos convidar a agir diferente do cenário. Sempre. Por isso que a gente é taxado de doido, de lunático. Porque tudo está mostrando para nós que não tem jeito, que já era. Por isso que a fé não é por aquilo que nós vemos. Não. Você está ouvindo aquilo que o Senhor está te dizendo. O cenário pode te dizer morte, mas a palavra diz vida. O cenário pode dizer desista, pare, mas o Senhor,
vivemos. Não. Quem aqui tem uma palavra? Levanta a mão. Se você tem uma palavra, eu preciso te dizer que ela é maior do que o cenário. Fique com a palavra. Fique com a palavra. A palavra, escuta bem. A palavra foi para ela. Tinha uma multidão. A palavra foi para ela, não foi para a multidão. A palavra foi para ela. Aí, ela ia ter que lidar com as críticas que poderiam vir daquela multidão. Vamos ler aqui o texto de novo. Diz assim, ó: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Opa, engole o choro. E aí? Como parar de chorar se o cenário está pedindo para eu parar? Se tem fofoqueira ali, ia começar a falar: ué, essa mulher parou de chorar, o filho dela morreu, não está chorando? Ouvir a palavra vai nos ensinar a ter que lidar com críticas, com gente que não está entendendo, porque está caminhando sobre o que está vendo, não sobre o que está ouvindo. Então ela terá que lidar com pessoas que não vão acreditar naquela palavra, porque a circunstância está dizendo para ela desesperar. Mas ela tem uma, mais uma vez, ela tem uma. E quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra se move por fé. Talvez você está se perguntando: ah, meu Deus, eu me movo então pelo que eu estou vendo, ou eu me movo então pelo que eu estou ouvindo? Se mova por aquilo que você está ouvindo de Deus. Aquilo que o Senhor está liberando, está te direcionando. Se mover pelo que está ouvindo, muitos não vão entender. Como eu disse aqui, vai ter um grupo que vai te criticar, mas quando der certo vai dizer: eu sempre acreditei em você. Isso é normal, irmãos. Tem gente que só acredita depois que acontece, depois que vê que está bombando. Só. Mas o comando para ela era: não chore. E para você hoje? Para ela seria, naquele momento, uma loucura. E ele está dizendo para ela: não chore. Talvez para você hoje é: avance. Não pare. Não desista. Ou quem sabe é: guarda a sua boca. Recue. Fique em silêncio. O Senhor está liberando uma palavra individualmente aqui hoje, para mim e para você. Só, irmãos, que para ela parar de chorar ali, aquela situação tinha que mudar. Possível parar de chorar se eu estou ainda enterrando o meu filho aqui. Para que ela não chorasse mais, aquela situação tinha que mudar. E aí o texto continua dizendo assim: não chore. Depois aproximou-se, ou seja, o Senhor se moveu. Quem entendeu isso aqui? Vou repetir. Não chore. E ela ficou com a palavra. E o texto diz: e ele aproximou.
aproximando-se, ou seja, o Senhor, Ele mesmo trabalha depois que a palavra dEle é liberada. O texto vai dizer que Ele se move, toca no esquife, e aqueles que estavam andando precisam parar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor está colocando limite hoje na sua dor. O Senhor está parando hoje esse cenário. Oh, irmão, você pode adorar o Senhor. Quando Ele diz para ela não chore, Ele não está dizendo simplesmente, não, para de chorar, se vira e engole o choro. Que a gente que é ruim, a gente faz isso. Não. O que Ele está dizendo é, eu vou me mover. Eu vou me mover nessa situação. Após Ele liberar a palavra, Ele se move. Ele mesmo trabalha. Ah, queridos, Ele toca, o texto vai dizer. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Sabe o que o Senhor me disse? Limite. Limites. Ele toca e as pessoas param. Quando Jesus começa a trabalhar, existe uma necessidade de mudança. Não tinha como eles continuar andando. Era necessário que eles parassem. Quando Jesus chega, Ele impõe limites. Ele coloca limites. Hoje o Senhor coloca limite na sua dor. Hoje o Senhor chega e toca na sua alma. Hoje o Senhor toca naquilo que não tem mais jeito aos teus olhos e aos olhos da multidão que te cerca e acredita que é o fim. Hoje o Senhor coloca limites nessa situação. Hoje o Senhor coloca um ponto final para recomeçar aquilo que Ele mesmo liberou. Aí a palavra vai dizer o seguinte: aproximou-se, tocou e os que carregavam paravam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem se sentou e começou a conversar. E Jesus entregou ele à sua mãe. E aquela multidão que estava sendo carregada de dor e de tristeza começa agora a se maravilhar e testemunhar um grande milagre. Irmãos, pensa comigo. Agora não seria lógica que Jesus diria para aquela mulher: pare de chorar. Agora Ele chega, Ele se compadece, Ele toca o menino, ressuscita, e aí Ele olha para ele e fala: não chore. Essa seria a lógica. Não tinha lógica o menino está morto e ele falar: não chore. Agora seria, dentro da nossa mentalidade, a lógica para que ele falasse: ei, acabou o choro, cessou agora o choro. E aí todos se alegraram e se maravilharam. Só que Deus, irmãos, Ele sempre vai nos convidar a viver antes de acontecer. Antes de nós estar aqui, nós passávamos em frente, profetizávamos que aqui seria a igreja restaurar. Talvez o médico te deu um diagnóstico, mas eu quero te convidar a começar a celebrar a sua cura antes mesmo dela estar em um papel. Quem sabe alguém disse que você não vai gerar filhos? Eu quero te convidar a começar a imaginar embalando seus filhos nos seus braços.
consciência disso. Deus sempre vai nos convidar a viver antes de acontecer. Deus sempre vai nos levar a dar passos em lugares invisíveis, inimagináveis. Tudo isso porque nós decidimos ouvir a palavra e não andar conforme o cenário, aquilo que está sendo nos apresentado. E aí, irmãos, a Bíblia diz: todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo, e essa foi a notícia que se espalhou pela Judeia e por todas a circunvizinhança. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: você veio aqui hoje não é para sentar e ouvir um culto, um louvor, porque essa igreja é legal. Não, o Senhor te trouxe aqui para tratar na sua particularidade, na sua individualidade, e liberar uma palavra para você. E aí você vai ficar com aquilo que você está vendo, ou vai se mover por aquilo que você está ouvindo? Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero te convidar a entrar nesse lugar, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma vez que eu coloquei meus olhos no Senhor, uma vez que eu decidi não pegar a Bíblia, vir para a igreja, abrir ela aqui, esquecer do Senhor a semana inteira, não. Uma vez que eu decidi viver e gastar a minha vida para Ele, eu comecei a caminhar de fato em lugares inimagináveis, em coisas que eu jamais imaginei. Então eu quero te convidar. Não precisa cantar esse hino não, tá? Pode cantar o outro. Tá. Eu quero te convidar. Quantos entenderam a palavra? Diga um glória a Deus bem alto. Se você está vivo, diga mais um glória a Deus. Amém. Eu quero te convidar. Hoje palavra para crente. Se você está vivendo aí um cenário que tudo está dizendo que acabou, que não tem jeito. Se você está vivendo esse tempo, quero te convidar a você, sabe, fazer algo diferente. Eu não sei o que você vai fazer. Se você vai erguer suas mãos, se você vai liberar uma oração jamais ainda falada, sabe? Se você ainda não... algo que você nunca falou, talvez você vai falar: Deus, eu nem sei o que eu tenho para te falar. Deus, eu nem sei o que eu te falo. Mas eu preciso te dizer que eu te amo. Eu preciso te dizer que eu não sou nada sem ti. Senhor, essa situação, sabe, talvez você está aqui e está se lembrando de alguém. Você precisa interceder por alguém que talvez está afastado, ou quem sabe alguém que está trilhando um caminho jamais inimagináveis. Você jamais imaginaria ver essa pessoa nesse lugar. E o cenário diz que não tem mais jeito. Tamanhas amarras de Satanás na vida dessa pessoa. Ou quem sabe é algo particular, é algo na sua intimidade, é algo que Satanás diz a todo tempo que não tem jeito, que não tem mais saída. Eu não sei o que você vai fazer. Se você vai se ajoelhar, se você vai se render, mas por favor, faça alguma coisa. Você está numa multidão, mas Jesus te conhece individualmente. Adore Ele. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca
tem vivido, Pai, aonde as circunstâncias têm dito que é o fim, aonde o medo tem assombrado, aonde a voz no ouvido é morte, aonde a dor tem gritado na alma, o desespero tem tomado conta. Ah, Deus, eu oro por homens e mulheres que mesmo cercado por muitos, se sentem sozinhos. Ah, Senhor, eu oro por aqueles que receberam uma palavra do médico dizendo que é o fim, que só um milagre pode acontecer. Deus, eu oro por mulheres, as que estão aqui, as que vão assistir, que talvez tenham seus ventres estéreis. Eu oro, Pai, por homens, por lares, por casamentos que se encontram destruídos nesse exato momento, Pai. E tomamos posse da Tua palavra, a Tua palavra liberada para nós nessa noite, a Tua palavra que não volta vazia, a Tua palavra liberada lá no Gênesis, a Tua palavra que se fez carne e habitou em nosso meio, a palavra que levou sobre si as nossas dores, uma palavra viva que é capaz de ressuscitar mortos. Ah, Jesus é o seu nome, Jesus é o seu nome. E eu começo a profetizar. Se você tem fé, irmão, estenda as suas mãos e comece a profetizar. Comece a trazer vida. Comece